Graça e paz, meus irmãos, amém? Então, estamos aqui em mais uma das bem-aventuranças de Jesus, né? Estamos compartilhando as bem-aventuranças ali no Sermão do Monte, início do ministério de Jesus. Então, nós já compartilhamos ali as primeiras ali que foi uma benção, tem sido uma benção. Os pobres de espíritos que choram, né? Os mansos. Mas hoje eu quero compartilhar algo que é muito importante e deve existir no DNA da igreja. Então, Mateus 5,7 fala que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Como é importante entender isso. Como é importante nós termos um coração disposto a estender a mão, a ajudar aquele que está caído, aquele que está necessitando de algo, ou de repente alguém até que te lesou de alguma forma e não tem como te restituir, sabe, que possamos ter esse coração já disposto a ter compaixão, a ter misericórdia, né? Quem de nós seremos justos o suficiente para alcançar a misericórdia do Senhor? Nenhum de nós temos falhas, nós ainda somos muitos falhos, mas como a palavra diz que toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E esse versículo de Mateus 5,7, ele fala que alcançarão misericórdia, ou seja, a misericórdia do Senhor já está sobre a nossa vida. Então por que Jesus está falando ali, aqueles que forem misericordiosos alcançarão misericórdia? Aqui Jesus está falando de algo especial, né? De uma bênção especial, algo que você jamais poderia conquistar, fazer, alcançar, edificar, mas Jesus ele fala que ele vai te dar graça. Sabe? Então, quando nós cuidamos da forma correta daquilo que pertence ao Senhor, Ele cuida também da melhor forma de tudo aquilo que pertence a nós. Então, que nós como igreja, né, a igreja global, possamos ter esse DNA expresso no nosso caráter, que é a misericórdia. Sabe, quando você vê alguém necessitado, sabe, não passa a bola para o outro. Sabe, se você tem condição de ajudar, nem que seja com o mínimo. Às vezes, se eu pudesse fazer isso, mas de repente tem algo que você pode fazer. E às vezes pode ser financeiramente, às vezes não, às vezes é o seu tempo, às vezes é um abraço, né? Às vezes é conseguir mover algo em favor daquilo. Então que nós possamos ter esse coração de compaixão, de misericórdia, porque isso expressa a Cristo. E nós vemos que as bem-aventuranças, Jesus, ele está mostrando ali alguns traços do caráter do próprio Cristo. E são traços que nós devemos ter na nossa vida. Então que nós possamos ser misericordiosos, sabe? Misericordioso por ter esse DNA de Deus, né? Por compartilhar daquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Reconhecer que Deus é sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que possamos todos os dias ter esse olhar. O que será que eu posso fazer para mudar a vida de alguém hoje? Às vezes uma bala, um abraço, né? Às vezes saciar a fome, a sede. O que eu posso fazer para mudar a vida de alguém hoje? Às vezes nós olhamos só para nós, não, eu preciso disso, nossa, eu... E sabe, quando nós começamos a tirar o olho do nosso próprio umbigo e começamos a olhar ao nosso redor, nós vemos que podemos fazer muitas coisas. Podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Mas às vezes a gente se fecha e olha apenas para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as nossas lutas. Então que possamos exercitar a misericórdia. E o primeiro passo é isso. As minhas dificuldades eu sei quais são, as minhas lutas eu sei quais são.
Mas, acima disso, o que eu posso fazer para ajudar uma outra pessoa? Às vezes alguém próximo, talvez alguém que você nunca viu na vida, sabe? Tenha um coração já disposto a exercer a misericórdia, a exercer aquilo que Jesus nos ensina. Amém, irmãos? Pastor Ricardo Saragossa, Igreja Conectados com Jesus. Valeu!